Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos enquanto igreja para celebrarmos juntos a memória, a celebração de todos os fiéis defuntos. A igreja hoje se reúne para celebrarmos, amados irmãos e irmãs, não a morte, mas o mistério da vida em Deus. Nós rezamos hoje em sufrágio, sobretudo das almas do purgatório. Aqueles nossos irmãos e irmãs que estão em um período de purificação para, então, alcançar a glória celeste. De ontem até o dia 8, ontem foi dia 1º até o dia 8, a igreja concede aos fiéis indulgências plenas para a vivência deste caminho, do qual aquelas 5 recomendações fazem parte. Primeiro, estar em estado de graça. Segundo, participar da Santa Missa, comungar nessa Santa Missa, ter confessado ao menos 8 dias para essa vivência, visitar um cemitério, então, e por fim, amados irmãos e irmãs, rezar na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. Como? Então, tendo rezado, creio, um Pai Nosso, um Ave Maria, então pode ser vivido nesse contexto. Então, vivendo esse caminho, nós conquistamos indulgências plenas para alguém falecido, para algum de nossos entes queridos, e nós rezamos, então, em particular para algum deles, um em específico, ou podemos pedir para que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe para as almas mais necessitadas. Portanto, hoje as celebrações no mundo inteiro, sobretudo, volta-se o olhar para a igreja padecente, para a igreja que encontra-se no purgatório. Uma vez que nós alcançamos a graça de, por meio das nossas orações, fazer com que esta alma bendita alcance a purificação, nós teremos um intercessor no céu, que será grato, sobretudo aquele que rezou. Por isso, amado irmão, amada irmã, eu te convido, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentarão em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e te fomos visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizerdes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda:
Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, para essa celebração de hoje, nós temos a oportunidade de celebrar pelo menos 3 formulários, 3 missas, onde 2 realidades se fazem presente. Uma voltada para os fiéis defuntos e a última voltada para as intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Para esse mês de novembro, sobretudo, a intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, amados irmãos e irmãs, está voltada para os pais que perderam seus filhos. Por quem perdeu um filho, rezemos para todos os pais e mães que choram a morte de um filho ou uma filha. Encontrem apoio na comunidade e obtenham do Espírito Consolador a paz do coração. Então, que esta paz se volte aos corações, na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, daqueles que se encontram em luto. Para a celebração, pode-se usar, amados irmãos e irmãs, 2 cores para a liturgia de hoje, seja então o roxo, que é o mais habitual, e o preto, que está sendo resgatado aos poucos. Aquilo que era utilizado anteriormente vai se resgatando aos pouquinhos. A oração coleta de hoje diz: Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei benigno aos nossos irmãos e irmãs defuntos, que, tendo acreditado no mistério da nossa ressurreição, mereçam alcançar as alegrias da bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 9. E fala, sobretudo, amados irmãos e irmãs, nesta primeira leitura, sobre este anúncio de dias melhores ao povo. O profeta Isaías traz esse anúncio de consolação, de esperança. O Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de rico iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que mantinha envolvida todas as nações. O Senhor eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos, alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Então, o Senhor que nos salva, o Senhor que nos acolhe, o Senhor que nos fortalece, amados irmãos e irmãs. E Ele elimina então esta cadeia, Ele eliminará a morte, porque estaremos junto dEle. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Com toda certeza, esta visão do profeta Isaías era, poderíamos assim dizer, a visão da glória celeste. O Salmo 24 diz: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Que o nosso coração se eleve, se volte ao Deus da vida. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Ternura e compaixão. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 14 a 23, e diz: Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele e para sermos também glorificados com Ele. Eu entendo que o sofrimento do tempo presente não merece ser comparado com a glória que deve ser revelada a nós. Diz então o apóstolo, esta glória, a glória de Deus. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, é este relato do juízo final, do julgamento final. São Mateus traz essa realidade do julgamento dos justos e dos injustos. A busca então da associação, de estar na presença, vinde benditos, vinde aqueles que procuraram fazer o bem, de se ter então tido de certa maneira a preocupação de acolher os mais necessitados. Eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Os justos vão se perguntar, mas quando isso, Senhor? Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, que nós também possamos viver esse caminho, o caminho que o Senhor nos convida, amados irmãos e irmãs, da vivência das obras de misericórdia, que possam então se concorrer, que possam se orientar para as bem-aventuranças. No julgamento final, então o Senhor não leva em conta os nossos projetos de vida, mas o quanto fomos capazes de amá-lo em nosso irmão, em nossa irmã. Que Ele nos ajude a viver este movimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.